Pensa só na cena. Nas planícies de Moabe, bem na beira do rio Jordão, uma nação inteira está segurando a respiração. Depois de 40 anos de jornada no deserto, os israelitas estão ali, no limiar da terra prometida. Tudo pelo que eles lutaram, tudo que os pais deles sonharam, está logo ali, do outro lado da água. E bem nesse momento, de máxima expectativa, eles enfrentam uma ameaça bem esquisita. Imagina só, essas palavras: "Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel", não foram ditas por um amigo, de jeito nenhum. Elas foram pronunciadas por um profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo. Essa reviravolta dramática não só frustra um inimigo, mas já dá um sinal de que os verdadeiros desafios que eles vão enfrentar, bom, eles viriam de lugares bem inesperados. A expectativa aqui é gigantesca. Uma geração inteira nasceu e cresceu no deserto, só ouvindo histórias de uma terra que eles nunca viram. Para eles, Canaã não é só um lugar, é um destino, é a promessa que definiu a vida inteira deles. E agora está ali, ao alcance das mãos. E olha, esse momento é muito mais do que só uma mudança geográfica, é uma transformação de identidade. A gente está vendo um povo nômade, forjado na dureza do deserto, se preparando para virar uma nação estabelecida. A geração antiga, que conheceu a escravidão no Egito, já se foi. Agora é a vez da nova geração, que só conheceu a liberdade e as provações do deserto e que está pronta para tomar posse do seu futuro. A história começa com Balaque, o rei de Moabe. Ele olha aquela multidão enorme de israelitas acampada na sua fronteira e, claro, entra em pânico. Sem ter um exército para bater de frente com eles, ele apela para uma arma, digamos, diferente. Espiritual. Ele contrata o melhor especialista em maldições da região, um profeta de aluguel famoso chamado Balaão. O plano? Enfraquecer Israel antes mesmo da primeira batalha. E é aqui que a história ganha um toque de ironia. E que ironia! O plano de Balaque era simples, pagar um profeta para lançar uma maldição. Só que o resultado foi o exato oposto. Toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, o que saía era uma bênção poderosa, para a fúria cada vez maior do rei Balaque. Ele tentou 3 vezes, em 3 lugares diferentes com vista para o acampamento, e nas 3 vezes o resultado foi o mesmo. Israel foi abençoado. No fim das contas, a ameaça que veio de fora não só deu em nada, como se transformou numa das profecias mais importantes para a identidade de Israel. Em vez de uma maldição, Balaão profetizou sobre uma futura estrela e um cetro, ou seja, um governante poderoso que sairia de Israel. A tentativa de enfraquecer o povo acabou fortalecendo a história deles para as próximas gerações. Mas assim que essa ameaça externa some, surge uma outra, bem mais perigosa. Uma crise interna, que nasce dentro do próprio acampamento israelita. Isso mostra que o maior inimigo nem sempre está do lado de fora. A crise se espalhou muito rápido, e de um jeito sorrateiro. Tudo começou com a tentação. Homens israelitas se envolvendo com mulheres moabitas. Isso levou a um convite, que parecia inofensivo, para participar dos sacrifícios aos deuses delas. O passo seguinte foi a idolatria total, quando eles se curvaram diante de um deus local, Baal de Peor. A consequência foi imediata e terrível. Uma praga devastadora varreu o acampamento. A crise moral e espiritual se mostrou muito mais mortal do que qualquer maldição contratada. 24 mil. Esse foi o custo humano daquela falha interna, da idolatria em Peor. É um número chocante, que serve como um lembrete sombrio da gravidade daquele colapso moral bem às portas da Terra Prometida. E a praga só parou por causa da atitude drástica e decisiva de Finéias, o neto do sacerdote. Ele executou um líder de Israel e a parceira midianita dele num ato público chocante no meio do acampamento. Essa atitude extrema acalmou a ira divina e a lição ficou gravada na memória da nação. As ameaças mais perigosas, muitas vezes, são as que vêm de dentro. Depois dessa crise toda, a nação meio que aperta um botão de reset. É um momento de transição formal para uma nova geração e, o que é crucial, para uma nova liderança. A velha guarda está saindo de cena de vez. O novo censo é feito e os números mostram a força dessa nação renovada. 601.730 homens prontos para a batalha. Tribos como Judá e Dan se destacam como as maiores, formando a espinha dorsal do exército que ia entrar em Canaã. Essa era a nova força de Israel, prontinha para a conquista.
O resultado do censo revelou um fato impressionante sobre esse recomeço. De toda a geração que saiu do Egito como adultos, só 2 homens, Caleb e Josué, aqueles espiões fiéis que acreditaram na promessa 40 anos antes, sobraram para entrar na Terra Prometida. Era de fato uma nação completamente renascida no deserto, pronta para um novo começo. Mas, com uma nação nova, surgem desafios novos. E um desses desafios não veio de inimigos ou de falhas morais, mas de uma brecha na própria lei. O que acontece quando a lei não foi escrita pensando na situação de todo mundo? Essa foi a pergunta que 5 irmãs muito corajosas, Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza, levaram diretamente a Moisés na frente de toda a liderança. O pai delas, Zelofiade, morreu sem deixar filhos homens. Pela lei da época, isso significava que a herança e o nome da família dele iriam desaparecer para sempre. Elas se recusaram a aceitar esse destino e fizeram um apelo ousado: dê-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. E não é que o apelo delas deu certo? Moisés levou o caso direto a Deus e a resposta divina virou uma nova lei. Se um homem morresse sem filhos homens, a herança passaria para as filhas. Isso abriu um precedente histórico para os direitos de propriedade das mulheres, mostrando que a lei não era algo engessado, mas um documento vivo, que podia evoluir para garantir a justiça. E enquanto a nação olha para o futuro, o grande líder deles, Moisés, se prepara para o seu próprio fim. No momento agridoce, ele sobe num monte para ver a terra prometida que ele guiou o povo até ali, mas na qual ele nunca vai poder entrar. E num ato solene, ele impõe as mãos sobre Josué, transferindo publicamente a autoridade e nomeando ele como novo líder, para garantir que o povo não ficasse como um rebanho sem pastor. Nesses últimos dias, nas planícies de Moabe, acontece uma coisa fundamental. Um conjunto bem completo de leis e regras é estabelecido. E não eram só regras soltas, mas um verdadeiro projeto para a futura sociedade que eles iriam construir em Canaã. Essa estrutura social tinha vários pilares. Foi criado um calendário detalhado de rituais sagrados, leis civis sobre votos e promessas, um sistema para dividir a terra de forma justa, um sistema de justiça para lidar com violência e regras para preservar a herança de cada tribo. Basicamente, a lei cobria tudo, da adoração no templo até a justiça na praça da cidade. E a organização dessa sociedade era impressionante. Depois de uma campanha militar contra os midianitas, por exemplo, até os espólios de guerra foram divididos com uma fórmula precisa. O princípio era o da justiça, metade para os soldados que lutaram, metade para os civis que ficaram dando apoio. E de cada metade, uma pequena taxa era tirada para o sustento dos sacerdotes e levitas. Não era um saque desordenado, mas um sistema que reconhecia o papel de toda a comunidade. Outra inovação jurídica genial foi a criação das cidades de refúgio. 6 cidades foram escolhidas como santuários. Uma pessoa que matasse alguém por acidente podia fugir para lá e ficar a salvo do vingador do sangue até o caso dela ser julgado. Isso introduziu a distinção crucial entre assassinato e homicídio sem intenção. E para fechar, a história das filhas de Zelofiade volta à tona, mostrando a evolução da lei. Para equilibrar os novos direitos individuais delas com a necessidade do grupo de manter a integridade territorial das tribos, uma nova regra foi adicionada. Elas deveriam se casar dentro da própria tribo. A lei evoluiu de novo, mostrando sua capacidade de se adaptar às novas realidades sociais. E assim, ali, na beira do Rio Jordão, a gente vê uma nação completamente transformada. Um povo forjado por provações tanto de fora quanto de dentro. Um povo definido por um sistema de leis detalhado. E um povo unido sob uma nova liderança. A longa preparação estava finalmente completa. Com uma nova geração, um novo líder e um novo conjunto de leis, Israel estava preparado. Todas as peças estavam no lugar para a conquista e o estabelecimento na Terra Prometida. Mas a questão final, aquela que definiria todo o futuro deles, permanecia no ar. Eles seriam fiéis?